Bom dia, pessoal. Primeiro quero agradecer aí a presença de todos, né? E dando continuidade à nossa reunião, né? Hoje seria a terceira parte, né, do propósito lá da contabilidade, né? Da explicação aí da contabilidade, desde a origem, né? E como que ela é utilizada, né? Como ela é uma ferramenta, né, de gestão, né? E esse curso, né, ele está sendo destinado a não contadores, né? Então, para empresário, para gestores, investidores. Então, aqui não é o objetivo falar em si em contabilidade, mas sim da contabilidade, desde a sua história, desde a sua origem, né? E até o benefício que ela traz, né, para a gestão empresarial. Então, hoje, dando sequência, né, a gente vai falar sobre as demonstrações contábeis, sobre os relatórios que a contabilidade gera, né, para fins gerenciais. Na aula anterior, mais ou menos passei para vocês aí um breve relato da história da contabilidade, desde o início da contabilidade, desde lá da Idade da Pedra, que o ser humano já usava, né, um meio de controle patrimonial, né, das pescas, do rebanho, né, das armas. Então, já existia uma forma rudimentar de contabilidade. E com o desenvolvimento aí do comércio, do tempo, né, com a geração aí de patrimônio, né, houve-se uma necessidade de aprimoramento dessas ferramentas. Então, hoje vamos falar, né, das nossas ferramentas contábeis da atualidade. Então, as demonstrações contábeis. Então, da contabilidade, tudo que a gente fala, né, na aula passada a gente falou dos registros, das normas contábeis, né, de como a gente estrutura toda a escrita contábil, né, e o resultado de toda aquela escrituração são os relatórios, que são as ferramentas de análise financeira. Então, o que são as demonstrações contábeis? São relatórios financeiros estruturados que evidenciam a posição patrimonial, né, econômica e financeira de uma entidade em determinado período. Então, a gente fecha em determinado período o balanço, né, mensal, semestral, anual, né, e ele serve para tomada de decisões de investidores, gestores, credores, né, e eles devem ser elaborados pelo contador de acordo com as normas contábeis brasileiras e internacionais. Então, essas demonstrações hoje, elas têm um padrão de elaboração, né? Hoje aqui o Brasil segue uma legislação internacional, onde essas demonstrações, da forma que a gente elabora aqui no Brasil, né, é elaborada em mais de 140 países, lógico, cada um na sua moeda, mas o padrão de geração e de elaboração dessas demonstrações, elas são é um padrão mundial, tá? Então, quais são as declarações, né, as demonstrações obrigatórias, né, aqui no Brasil para a gente? É o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, demonstração da mutação do patrimônio líquido, a demonstração do valor adicionado, DVA, demonstração do fluxo de caixa e as notas explicativas. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, né, um breve relato de como são essas demonstrações. E aí, numa segunda etapa, né, que é na última parte 4, na semana que vem, a gente vai falar de uma análise financeira, como que a gente analisa essas demonstrações. Hoje a gente vai falar da elaboração delas, tá? Isso daqui é o fundamental para um empresário, tá? Para o investidor, para um gestor. É conhecer essas demonstrações, entendeu? Porque quando você pega essas demonstrações, você que é sócio, você que é investidor, quando você olha para uma demonstração dessa, você vai saber, conseguir enxergar, né, a empresa, mas de uma forma financeira. Então, hoje você olha para uma empresa, você vê lá um prédio, né, um, um parque industrial, você vê isso. Quando a gente pega um balanço, a gente vê ela de uma forma financeira. E é isso que o empresário, né, da minha opinião, deveria
entender, né? E hoje uma maioria não tem essa visão de como analisar um balanço patrimonial, não ter uma visão da utilidade dele. Então, isso é um grande mal. A gente tem uma economia, né, que é contrário a isso, né, não ajuda, né, dessa forma gerencial, né, então tudo que a gente tem e vivia até 2007 era uma contabilidade, era um sistema voltado mais para o fisco do que gerencial. Então, a partir de 2007, temos uma contabilidade, um padrão contábil internacional mais gerencial. Então, a gente elabora primeiro os balanços de uma forma empresarial, né? Voltado para as necessidades da empresa dentro das normas contábeis. E depois a gente faz um segundo, em cima desse primeiro balanço, a gente vê a parte tributária, tá? Antes não, era feito mais para o fisco, mais para atender imposto, essas coisas. Hoje não, hoje ela tem mais um cunho gerencial. Então, primeiro a gestão, primeiro a empresa, e depois a gente transforma aquele balanço numa visão fiscal e tributária. Então, as demonstrações financeiras obrigatórias. Então, as companhias abertas de grande porte, de acordo aí com a Lei 6.404 de 76 das SAs e as normas brasileiras de contabilidade, né, a gente falou nisso na aula passada, né, os CPCs lá, não, então tem essa norma contábil 26, né, que ela já coloca que são obrigados essas demonstrações. Então, o balanço, o DRE, o DLPA, né, demonstração do lucro e prejuízo acumulado, ou a demonstração da mutação do patrimônio. Eu sempre prefiro a demonstração da mutação, que a gente vai ver, ela é mais abrangente, ela te dá uma visão geral. Tem o demonstrativo do fluxo de caixa e o demonstrativo do valor agregado. Então, essas são para as companhias abertas e de grande porte, né? Depois a gente vai ver quais são essas empresas, e as notas explicativas. Então, nota explicativa, né, é um relatório que faz parte das demonstrações, onde você explica ou você faz algumas orientações para investidores, né, de alguma situação dentro da empresa, né? Então, algumas coisas que você não consegue demonstrar com os números, mas exige uma nota, um esclarecimento, que isso auxilia o investidor, o administrador ou aquela pessoa que vai utilizar essas demonstrações para ela conhecer melhor a empresa, tá? Essas demonstrações devem ser elaboradas ao final de cada período social para retratar a posição patrimonial e financeira da empresa. Então, isso daqui, né, você tem a obrigação de um balanço anual, que é para atender, né, um investidor, né, entender os bancos, aí, mas você tem os balancetes mensais, que é utilizado para fins gerenciais, né, dos gestores da empresa, administradores. Então, eles usam essas demonstrações, né, é o que deveria todo mundo estar utilizando no mês a mês para enxergar, né, o que aconteceu, né, na sua empresa, né, no mês passado, para tomar algumas decisões, tomada de decisões, para ver se tem que corrigir alguma coisa que foi planejada e está fora ali da linha, saiu da curva. Então, a gente precisa desses relatórios, e eles são o que traz essas informações para o administrador, tá? Então, essas empresas, né, então elas são obrigadas, companhias abertas de grande porte, a usar todas as normas contábeis, tá? Então, hoje temos lá os CPCs, hoje eles têm são 52 CPCs, tá? Que regem toda a contabilidade de todas as empresas pequenas, grandes e médias. Então, quem está nessa condição de grandes empresas, né, que fatura acima de 300 milhões, né, e ter um patrimônio acima de 240 milhões, é obrigado a usar todas as normas, aplicar o IRFS, né, completo, que é a norma contábil que a gente usa aqui. Então, aqui, né, para a gente
né, se situar o porte da empresa, que às vezes tem alguma confusão com relação ao porte da empresa pela lei lá do Simples Nacional e o porte com a classificação contábil das empresas, né, com o jurídico tributário. Então, é o seguinte, microempresa ME é aquela que fatura até 360 mil. Temos lá o MEI, que é aquele que fatura, né, pequenininho lá, que fatura até 81 mil. Então, as microempresas, elas têm que seguir uma norma contábil a 1002. Lá diz como que tem que ser a apresentação dos balanços, a escrituração. As empresas de pequeno porte, né, que vai de 360 a 4 milhões e 800, né, usa a norma contábil 1001, né? Ela já tem mais alguma abrangência, né? Exige mais algumas coisas. Porque até antes, né, dessa lei de 2007, a gente seguia a lei 6.404, né? E não tinha norma específica para as pequenas empresas, só para as empresas maiores, que eram as SAs, e a gente usava a lei da SA para implementar a contabilidade dessas empresas. Hoje não, a partir de 2007, cada tipo de empresa tem que seguir essa norma contábil, né? Então, você tem que, né, cada empresa que você vai fazer a contabilidade, fazer a escrituração, você tem que entender essas normas, né, contábeis e aplicar ela para cada tipo de porte. E como você vai crescendo, aí você tem que ir mudando, né, essas normas contábeis, adaptando a tua contabilidade a essas normas, tá? Então, aqui, até 4 milhões e 800, né, elas são idênticas, tanto a parte contábil, né, o porte da empresa, tanto contábil como jurídica, que é a lei da 123, lei complementar, que é do Simples Nacional. Pequena empresa, que é a PME, ela já vai de 4 milhões e 800, né, a 78 milhões, né? Então, usa a mesma norma, né, da empresa de pequeno porte. As empresas média, a PME, vai de 78 milhões a 300 milhões. Então, você já usa uma outra norma contábil que exige já que, né, algumas diferenciação na escrituração, algumas demonstrações contábeis, apresentação dela, outras formas. E as empresas de grande porte, né, que é aquelas acima de 300 milhões, faturamento ano, né, com ativos, né, ativo superior a 240 milhões, aí usa a norma completa, né, todas as normas, né, ou melhor, usa todas as regras da norma contábil, que é do IRFS, tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma orientação para que a gente possa escriturar e fechar os balanços, entregar as declarações, né, das empresas, fazer os balanços, a escrituração. Então, vocês observam, né, que aqui a gente só fala mais de imposto, né? Quase ninguém fala na contabilidade, né, na essência dela, tá? E isso tem lei complementar, tem tudo isso daí. Então, a gente tem toda uma norma contábil que você tem que aplicar para a sua empresa, de acordo com a atividade. Então, você vai ter normas, por exemplo, a construção civil tem CPCs, né, que explica como que você vai apropriar a receita, né, porque isso tem afeta a parte tributária. Então, por exemplo, você tem uma obra que você vai construir um prédio em 3 anos, né? Então, você tem uma metodologia, né, de apropriar a receita e tributar, tá? Então, não é simplesmente a nota que você emite, né? Ela tem todo um diferencial de apuração de custo. Então, é algo, assim, bastante complexo, que isso não vem para o empresário. Como eu disse no curso passado, nós temos aí 25 milhões e 600 CNPJs no Brasil ativos. Desses 23 milhões, está aqui, ó, até o faturamento de 4 milhões e 800, né, que está dentro do Simples. Então, 90% das empresas é MEI, é ME, né, empresa de pequeno porte.
que muitos não fazem contabilidade, né? Então, você pega os escritórios por aí, né? Poucos fazem a contabilidade, né? O cliente não manda, mesmo que o escritório queira fazer contabilidade, né? Que ele se proponha a isso, como todos propõem, mas ele não tem a documentação, o empresário não tem essa visão da contabilidade, de mandar documentação para o escritório, né? Não tem essa visão. E ninguém investe, né, nessa orientação. Né? Um conselho, um sindicato que está orientando, não passa essa visão para o empresário, entendeu? Então, tudo é voltado em cima da tributação. Por quê? É a dor do empresário, porque aqui no Brasil, assim, todo mundo se preocupado em ser taxado, né, é o que mais pesa, né? Então, a gente tem a taxação do funcionário, a gente tem a taxação do faturamento, tem a taxação do lucro. Então, a preocupação do empresário é com relação a pagar imposto, e não com a administração do patrimônio do negócio dele, entendeu? É, né, uma visão já diferente, né, quando a gente pega uma empresa estrangeira, por pequena que ela seja, né, a gente percebe, aqui no escritório, eu percebo que a preocupação do empresário é diferente do nacional. Eles têm outra cultura lá fora. Então, eles querem o balancete gerencial, eles têm lá os relatórios que eles pedem que encaminhe para eles, para ver como que está andando, qual que é a margem, se a empresa está numa situação dentro daquilo que foi planejado. Né? Um pequeno empresário não tem isso aqui no Brasil, não tem essa cultura. Né? Então, só as empresas grandes, né, que começam a usar. Então, você pega as empresas do lucro presumido, mesmo assim, elas têm um faturamento até 78 milhões, pode ser do lucro presumido. De uma certa forma, a legislação não obriga elas a ter contabilidade, a legislação tributária, a Receita Federal, né? O Código Civil e as demais legislação obriga, tá? Elas são obrigadas a ter contabilidade. Então, pelo Código Civil, todas as empresas são obrigadas a ter uma contabilidade regular, exceto o MEI, entendeu? Mas ele também não é proibido. Ele está dispensado, mas se ele quiser fazer para fins tributários, ele tem uma vantagem se ele fizer uma contabilidade. Paga até menos imposto se ele usar uma contabilidade adequada, conforme manda a legislação, né, seguindo, né, tem uma norma contábil específica para o MEI. Tá? Então, assim, dentro da meu propósito, da minha visão, o que o empresário precisa? Né? São duas coisas. Se ele entender o balanço patrimonial, quando ele recebe, e entender a demonstração do resultado, ele consegue, vai mudar a vida dele, né, em relação à gerência da empresa. Ele vai ter uma visão diferente do que ele tem hoje, porque hoje não tem nenhuma. Tem, né, o máximo que tem lá é um extrato bancário, um fluxo de caixa, né, que aí ele sabe quanto que ele precisa pagar no dia, né, que o pessoal leva lá, tem isso para pagar. Então, até isso a pequena empresa, né, tem esse problema. Vejo uma maioria ainda que trabalha com a planilhinha do Excel, e nós já estamos na era da inteligência artificial. Né? Nem os sistemas que tem de RP, né? IRP, poucos usam. Tá? O pequeno não usa isso aí. É muito difícil. Então, se você entender um balanço, né, então o que é o balanço patrimonial? O que ele representa para você? Ele representa a tua empresa, né, de uma forma financeira. Aqui é números. Quando você olha para a empresa, você vê um prédio. Quando você olha para um balanço, você vê a sua empresa mais traduzida em números. Então, o que é o ativo? Tudo que fica lá no ativo do lado direito, né, do seu balanço. É os seus bens, né, e seus direitos. Então, é tudo que você tem de bens, máquina, equipamento, e tudo que você tem de direitos, né, que seria lá o seu caixa, o banco, o dinheiro em banco, ou aplicações financeiras,
os clientes lá, aqueles valores que você ainda não recebeu. Então, o seu ativo ele é composto, né, com essas informações. Então, quando você olha o ativo lá, é tudo que você tem direitos e tudo que você tem de bens. No passivo, né, é dividido em dois grupos. O passivo, que é obrigações com o terceiro, né, tudo que você tem a pagar, né, está aí no passivo, e a segunda parte é o patrimônio da empresa, é tudo que o sócio investiu. Então, o que compõe o patrimônio da empresa? É o capital que ele investiu para o negócio, né, e os lucros que foi gerando. Então, isso é o patrimônio líquido, é aquilo que é do sócio. Tá? E as obrigações, né, é tudo aquilo que ele deve, são obrigações de terceiro. Então, o que é o teu ativo? O que compõe o seu ativo? Seus bens e direitos. É dinheiro seu que você investiu, né? E tem uma parte que é terceiros que está financiando, né? Então, se você tem um estoque e está devendo fornecedores, né? É porque você comprou mercadoria a prazo, então aquele estoque está sendo financiado pelo fornecedor. Se você comprou um estoque à vista, está sendo financiado por você, né? Então você não tem uma obrigação. Então, quanto menor é o patrimônio, significa que você depende muito de terceiro, o seu ativo está comprometido com obrigações com terceiro. Quanto maior é o teu patrimônio, significa que você tem um endividamento menor. Então, tudo que você tem no seu ativo é próprio, você não tem investimento de terceiros. Tá? Então, tem negócio que é ótimo você trabalhar com recursos de terceiro, e tem situações, né, que é péssimo. Então, cada atividade tem a sua particularidade e você tem que conhecer isso para gerenciar né, o seu negócio que você está desenvolvendo. Então, como que é o ativo? Falei, você tem lá os seus bens e seus direitos. Como que ele é classificado? Ele começa lá pelo mais líquido, não, o caixa, né, então, que é o dinheiro vivo em espécie, depois vem os bancos, né, o saldo bancário, as aplicações, os direitos, tudo que você tem a receber, e, por fim, que é o menos líquido, que é o teu patrimônio, né, o seu imobilizado. Então, é dessa forma que o seu ativo ele é elaborado, ele é montado. Então, quando você pegar um balanço, você vai verificar lá, caixa, banco, né, contas a receber, alguns créditos e direitos que eu tenho, e, por fim, o imobilizado. Né? No passivo, né, o que está lá? Primeira linha, é aquilo que vai vencer a curto prazo, então já é o inverso. Né? Então, lá no seu passivo, você classifica ele daquilo que vai vencer, né, em menor tempo possível, e você vai descendo, né, ele até a parte que é do patrimônio, né, que é algo que, enquanto existir a empresa, esse patrimônio vai existir. Né? Nosso ativo ele é dividido em circulante, né? Então, quando você vê lá, vê ativo circulante, são direitos que você tem a receber até, são seus que você já recebeu, dinheiro, aplicações financeiras, e aqueles direitos que você tem que receber até 360 dias. Né? No longo prazo, né, ativo a longo prazo ou realizável a longo prazo, é tudo aquilo que você vai receber, né, ou tem direito de realizar, após 360 dias. E, por fim, lá, os bens que são permanentes, né, da sua empresa. No passivo, você tem o passivo circulante, então, tudo aquilo que você tem que pagar até 360 dias. O longo prazo, tudo que você tem que pagar, né, que vai vencer a mais de 360 dias. Então, quando eu vou fechar um balanço, eu tenho que fazer essa classificação. Eu tenho parcelamento de imposto, então eu vou deixar sempre no ativo circulante minhas 12 próximas parcelas que vão vencer. O restante, né, sempre no longo prazo. Então, isso vai afetar as empresas que participam de concorrência. Tem que tomar muito cuidado, porque isso pode afetar o índice de endividamento da empresa e, dependendo, um balanço mal feito, alguma coisa, ela pode
talvez ser excluído de uma concorrência, né? Então, tem toda uma lógica do balanço, da apresentação, que precisa ser bem analisado, né? Tem que ser bem estruturado, né? Precisa das informações, porque se não tiver informação, o contador não vai conseguir elaborar esse relatório com precisão conforme deve, conforme está lá nas normas. Então, o balanço é isso. Então, se você pegar, você tem toda uma empresa, seja o tamanho dela, esse balanço está resumido numa folhinha. Que hora que você olha aquela folhinha, né, tudo que você fez está resumido, né, dentro de um determinado período, mensalmente você vai pegar um balanço e vai ver, ó, como que está a minha situação hoje, né, eu posso fazer um balanço, né, hoje, 31 de março, né, de 1 de janeiro a 31 de março de 26, e posso pegar meu balanço de 1 de janeiro a 31 de março de 25 e comparar, né, como que eu estava o ano passado e como que eu estou hoje, né? Posso pegar um balanço semestral e vir fazendo essa comparação, porque ele só tem sentido o balanço, né? Para saber como está a evolução do seu negócio, é você comparando, né? Então, geralmente os balanços, né, eles vêm lá em duas colunas, né? Até a própria legislação pede que seja feito dessa forma, que você possa vir comparando um ano com outro, um período, e você faz uma análise de como está o andamento, né? Como que você foi lá no período, no mesmo período em 2025, e como que você está reagindo hoje, né? Para você, lógico, às vezes você tem uma inflação, então a gente tem lá uma metodologia, ou a gente pega a inflação e atualiza o ano de 2025 com a inflação para saber na mesma, né, equivalência como que seria a minha situação. Se a gente tem uma inflação muito grande, né, isso dá distorção. Então, lá na época, até 95, lá 90, que a gente tinha uma correção, uma inflação muito alta, a gente fazia correção de balanço, né, para poder equilibrar esses valores. Então, quando ia fazer uma análise gerencial, a gente tinha que pegar um balanço, verificar a inflação do período, atualizar aqueles valores pela inflação para poder fazer uma comparação, senão dava distorção. Então, se você entender esse balanço e começar, a partir de hoje, usar um balanço, você vai ter uma visão diferente do que você tem hoje da tua empresa. E você vai enxergar a contabilidade, né? Não só lá calcular, receber boleto, né? Você vai ter umas informações bem diferentes que vai te ajudar muito no dia a dia, no gerenciamento aí da tua empresa. A outra demonstração, né, que eu acho interessante, é que seria, se você trabalhar em cima dessas duas, você já vai ter uma visão diferente da tua empresa, tá? Que é a demonstração do resultado. O que é? A venda, seja lá do mês, do período, então, né, o período que você quer analisar, da mesma forma do balanço, você também tem a demonstração do resultado. Então, lá é a sua receita, os seus impostos, qual que é a sua receita líquida, né, deduzindo lá os impostos e as devoluções. Aí depois você tem o custo do produto vendido, da mercadoria vendida, vai te dar qual é a sua margem, aí você tira lá as despesas variáveis, vai te dar a tua margem de contribuição, aí você tira lá todas as despesas operacionais, né, que é com pessoal, despesa administrativa, vai te dar um resultado operacional, que é o EBITDA, né? Então, quando a gente vai analisar uma empresa, esse é o ponto-chave, né? Porque você pode ter uma empresa que ela esteja com resultado negativo, prejuízo, uma empresa que está endividada, mas se ela tem um EBITDA positivo, ela é uma empresa operacional rentável, ela só está mal administrada. Então, por que que às vezes o pessoal compra a empresa que está lá endividada, né? O pessoal paga por ela? Por quê? Porque operacionalmente ela é rentável. Então, é só você sanar a parte financeira que ela passa a ser uma empresa rentável e uma empresa interessante para investimento, tá? Aí você tem lá as depreciações, outras despesas, outra receita, você chega no resultado operacional, né? E aí você tem os impostos e chega no resultado líquido, que é aquilo que é do sócio, né? Até o ano passado. Hoje você tem o governo, ele vai participar
de uma fatia desse resultado, né? Então, tudo aquilo que é o resultado líquido que vai para o patrimônio, que é o lucro da empresa que você poderia distribuir, hoje, se você distribuir, você vai, né, acima de 50 mil mensal, você vai pagar, ou 600 mil anual, você vai pagar 10% do goleiro. Então, aqui está mais uma mordida do governo interferindo nos negócios. Então, eu acho que o governo não deveria interferir na economia, ele deveria administrar, né, tudo aquilo que ele retém, que ele taxa, que ele tributa, que ele expropria, né, do cidadão e do empresário. Então, aqui vamos, né, um exemplo de um balanço, né, eu montei aqui só para a gente ter para vocês entenderem uma análise. Então, geralmente a gente faz comparativo, para a gente saber qual foi a evolução, né? Então, aqui em X1, então, nesse modelinho aqui, a empresa começou em 2000, em X1, né? Teve lá seu balanço, em X2, segundo ano, ela fechou um balanço. Então, ela tem esse visão desse ativo dela, tá? Então, lá tem bancos, né? Tinha 20, né? No ano seguinte tinha 30, tinha 40, na aplicação, agora tem 50, tinha clientes a receber 50, no ano seguinte 55, fechou com essa posição, tinha outros contra receber lá, 5, né, passou a ter 10, tinha um estoque de 35, passou a ter 40, tinha lá uma aplicação financeira, né, a CDB lá a longo prazo, tinha o imobilizado, que ela iniciou, né, 55, né, não comprou nada no ano seguinte, então permanece. Teve a depreciação, 10%, aqui um exemplo. O que é a depreciação? É que o governo, por lei, ele tem lá alguns índices que ele permite que você joga para despesa um valor, né? Então, por exemplo, um veículo é 20% ao ano. Então, dentro de uma estimativa, né, que não se sabe de onde saiu esse estudo, que um carro ele tem uma durabilidade, né, de 5 anos. Então, em 5 anos, você vai jogar para despesa, né, 20% ao ano, em 5 anos, você recuperaria esse veículo. Então, se você pegar 10%, 20% do ano, vai guardando, daqui 5 anos, você fosse trocar de carro, você teria esse dinheiro em caixa para comprar o carro. É mais ou menos isso a lógica da depreciação, tá? Então, é uma despesa que você joga por resultado, mas ela não significa uma saída de caixa, é quase que uma capitalização que você vai fazendo. Então, ao período de um tempo, se você jogou 5 mil para despesa, no caso aqui, né, então você reduziu o lucro e você não distribuiu esse lucro para o sócio, ele ficou capitalizado. Então, você vai capitalizando. Então, um veículo em 5 anos você compraria, uma máquina estima-se 10 anos, né? Então, tem lá um índice que a Receita, ela te permite, por lei, você jogar isso para despesa. Na contabilidade hoje nossa, né, isso lá até 2007. Hoje, a gente pode analisar e falar, não, um carro que eu tenho aqui, eu comprei um carro para administração, usa pouco. 5 anos, está razoável, mas eu comprei um carro que é para o pessoal de venda que anda com o carro, né, muito. Então, talvez a cada 3 anos eu preciso trocar esse carro. Então, eu posso aumentar essa depreciação, né? E depois eu ajusto ela para fins tributários. Então, a contabilidade hoje permite você fazer isso. Então, eu faço uma contabilidade mais gerencial e depois eu faço os ajustes para fins tributários. Então, a contabilidade, a partir de 2027, ela tem aí um cunho gerencial e não tributário. E depois eu pego o resultado contábil, gerencial e transformo ele em um resultado tributário para poder remunerar o fisco, pagar os impostos devidos. Tá? O passivo é a mesma coisa, tá? Então, você tem lá os fornecedores, aumento, né? Então, você vai fazendo, fecha o balanço, vê o saldo e compõe seu balanço, né? Faz ele comparativo.
Então, tudo que você deve até 360 dias, né, você deixa no circulante, aí você analisa o que eu vou pagar primeiro, meus fornecedores, né, a parte trabalhista. Então, geralmente, é mais ou menos nessa ordem que é montado o balanço, né, da parte do passivo, e você demonstra as suas dívidas. Você tem lá algo a longo prazo, né, vai vencer a mais de 360 dias, então você joga lá no passivo não circulante, e o patrimônio é o capital do sócio e os lucros que ele vem tendo, que ele vem capitalizando, né, que ele vem reinvestindo na empresa. Se ele distribui, né, se ele tiver lucro, distribui todo o lucro, ele vai sempre ter só o capital no patrimônio líquido. Demonstração do resultado. Então, a gente sempre faz comparativa. Aqui é interessante você ter uma análise, que a gente vai falar no outra lá, mas eu já fiz aqui para você ter uma ideia, né? Você tem lá a sua, como a gente mostrou lá naquela primeiro desenho da demonstração. Então, ela as vendas, né, o serviço prestado, revenda, seja lá a sua receita qual for, locação, aí você tem lá os impostos e as vendas canceladas, os descontos incondicionais, aí você vai ter uma receita líquida, menos o custo da mercadoria ou do serviço prestado, você vai ter um lucro bruto. Aí você tem lá as despesas gerais, né, despesa tributária, as despesas financeiras, se você tiver receita financeira, né, também você coloca, você tem outras despesas operacionais, né, e se também coloca, abre um grupo, se você tem uma receita não operacional, uma eventual, você também vai colocando, você vai segregando essas receitas e você vai chegar lá no seu resultado do período. Menos os impostos, vai chegar no seu resultado do período, né, seja ele mensal, anual. Então, é interessante você ter ele comparativo para você ver a evolução, como que você está, a sua empresa está se mantendo no mercado, né, no ano, em comparação ao novo período. Você vai tendo uma visão do seu negócio, como que ele está evoluindo, se está, né, dentro dos padrões, dentro das expectativas ou não, né? Se não está, então, né, onde que está o problema, eu consigo evidenciar. Então, se eu tenho essa análise vertical, né, então eu sei lá quanto que representa a cada despesa ou dentro do contexto operacional da minha empresa. Então, onde que eu tenho que mexer? Então, eu tenho uma despesa aqui geral de 22%. Lógico que se eu pegar um balancete, né, que lá eu vou discriminar, porque aqui é um resumo, né, mas dentro, o que que é essas despesas gerais, né? Então, é salário, encargos, aluguel, né, tudo que você paga. E se você tiver um balancete de abertura, né, com uma análise dessa, você vai saber quanto que representa cada despesa dessa em relação ao teu faturamento. Então, você vai saber lá onde que você está gastando muito e onde que você pode mexer, entendeu? Então, às vezes eu não consigo aumentar minhas vendas, né? Então, às vezes eu tenho que fazer lá uma redução, às vezes eu tenho um desperdício, né? Então, por que que eu estou tendo uma despesa muito grande com energia, né? Qual que é a justificativa disso? Né? Por que que eu tenho despesa de material de escritório muito alto? Então, alguns serviços que, né? Então, você vai analisando e você tem uma visão e você sabe onde que você pode mexer, né? Para reestruturar, para você ter uma despesa adequada às suas atividades, né? E evitar algum desperdício, tá? Então, nesses dois casos aqui, a gente teve um X1, um resultado de 20 mil, né? A empresa iniciou em X1, né? Aqui, pelo meu exemplo, começou logo no início do ano, e o X2 é um período de 12 meses. No X1, ela teve uma margem, né, um resultado final, um retorno, né, de investimento para o sócio, né, de 10%, no segundo ano, 12%, né? Então, aí é uma análise, né, que aí você pode verificar se a sua atividade, você pega outras empresas, outros balanços da mesma atividade e analisa qual que está sendo a rentabilidade dela, se a sua rentabilidade está dentro do mercado daquele setor, né? Então, para você fazer uma análise, você sempre tem que pegar alguém,
né, uma empresa, algumas empresas, né, para você fazer uma análise do teu porte, da sua atividade, da mesma forma tributária, né, seria o ideal, né, do mesmo tamanho, para você fazer essa análise. Então, não adianta comparar um comércio com uma prestadora de serviço, né? Não, você tem que pegar a tua atividade e comparar com alguém, né, do seu porte, do seu tamanho, da sua atividade, para você ver como que você está no mercado. Então, pegar umas 2, 3 empresas e tirar uma ideia de como você está se comportando. Entendeu? Bom, aqui só para demonstrativo que a gente vai usar, então aqui tem a despesa gerais administrativa, em X2 era 55.925, em 50 e 1.000 em X1, né? Então, dentro do demonstrativo, X2, 55, então o que compõe essas despesas? 26, salário, benefício, FGTS, INSS, outras despesas, que dá um total de 41, aí tem aluguel de 6.000, depreciação, outros gastos, eu vi que depois tem outras demonstrativas, a gente vai usar isso. Em X1, né, 5 de benefício, né, então dá um total de 39.400, um exemplo aqui de despesas com pessoal, né, mais 5 de aluguel, mais 5 de depreciação, né, e 600 com outros gastos, que vai dar um total de 50, né, em X1, né, despesa operacional, e 55.925 em X2, né, que é o que a gente tem aqui, né, despesas gerais administrativas, X2, 55.925, né, X1, 50.000. Né? A gente vai usar esses valores em outras demonstrações, por isso que eu trouxe essa ficha aqui, né? Outra demonstração né, que é interessante, né, você conhecer, quando você for analisar o teu balanço, ou terceiro, for analisar alguma empresa para dar crédito, né, é a mutação da demonstração da mutação do patrimônio líquido, né? Preciso arrumar isso aqui. Então, no ano 1, né, que iniciou a empresa, houve o que? A integralização do capital, entendeu? E houve o resultado de 20.000, que é o resultado de X1. X2, né, houve o resultado, né, o lucro lá de 30.000, e aqui no exemplo houve uma distribuição. Então, qual é meus lucros acumulados? Foi 20 do primeiro ano, 30 do segundo, tive uma distribuição, sobrou 40. Então, qual é o meu patrimônio, né, em X2? 140. Qual era o meu patrimônio em X1? 120. Então, vamos voltar lá no balanço. Tá? Meu patrimônio, 140 em X2, meu patrimônio, 120 em X1. Tá? Uma da demonstração muito importante, né, é essa demonstração do valor adicionado. Então, isso daqui é mais ou menos uma cópia da demonstração do resultado, né, que a gente viu, mas aqui a gente consegue abrir e saber quanto que a sua empresa gera de riqueza, né, e como que esse valor gerado, ele é consumido dentro da sua empresa, tá? Então, aqui no X2, né, então, se a gente pegar lá no demonstração do resultado, a gente vai ver que nós tínhamos uma venda de 250.000, tá? E chegamos a um resultado do período de 30.000. Então, vamos abrir isso daqui para a gente entender. Então, é outra forma de você analisar a sua demonstração do resultado. Então, aqui, né, a gente parte da receita, vendas brutas, aí a gente tem o quê? Né? O que a gente adquiriu, qual foi o nosso custo, né, para gerar esse faturamento. Então, a gente tem lá o produtos consumidos na produção, que é o custo, tivemos despesas gerais, né, e tivemos uma despesa tributária. Então, vamos voltar lá no demonstração. Então, tá vendo? Custo da mercadoria, né, 115.000, despesas gerais, 55.000. Então, se a gente for aqui, né, a gente tem aqui os valores que a gente considerou, né,
Então, outros gastos, 3.950, depreciação, 5.000, tá? Então, aqui, ó, das gerais, 3.925, assim, então a gente começa a expandir aqueles valores, tá? Então, eu tive um valor, uma venda de 250, tive gastos, né, de 126, né? Aí eu tive o quê? O que a gente chama de retenção, que é a depreciação. Então, aquilo que eu falei, a depreciação é uma despesa que está no resultado, mas ela é uma retenção, é uma despesa que não gera saída de caixa, entendeu? Então, a gente soma ele, né, ao resultado. Então, a gente tem um valor adicionado da atividade da empresa de 18 mil. Então, isso daqui, de 250 mil, se eu pegar todas as minhas despesas relativo à operação da empresa, né, eu tenho um valor, ela me gera uma riqueza de 118 mil, que representa 47%, né, do meu faturamento. Aí eu tenho o quê? Valor adicionado, né, por terceiro, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira, né, ela não faz parte da minha atividade. Então, da onde que gerou? Eu deixei o dinheiro no banco e o banco me remunerou. Então, é um valor, uma receita adicionada por terceiro, né? Então, eu chego lá, 118, que foi das minhas operações, em X1 eu tenho lá 96, né? Em X2 eu tenho lá um valor adicionado de 47, né? E em X1 eu tive 49,83. Então, X1 a princípio foi melhor, né, do que X2. Ele me agregou, a minhas operações me agregou mais valores. Nas minhas vendas, né, agregou mais valores ao meu caixa. Aí você tem as aplicações, então eu chego a um valor de 129. Então, somando a receita que minha empresa gera nas operações e mais terceiros, então a minha empresa em X1, ela me gerou um rendimento, né, ou agregou um valor, né, de 129 mil. Então, esse é o valor que a minha operação, é a riqueza que a minha empresa gera, tá? Agora vamos para a segunda parte. Então, aqui temos 129.575, que é o valor adicionado. Agora, vamos pegar esse valor e distribuir. Por quê? Né? Lá no meu resultado, lá me demonstra que eu, né, faturei 250 e tive um lucro de 30. Então, agora vamos pegar esse valor adicionado e vamos ver como que ele é distribuído dentro de algumas despesas da minha empresa, tá? Então, aquele 120 mil gerado 129, gerado pelas atividades da empresa e mais algum rendimento de terceiros, né? Deu 129, então aí a gente vai começar a decompor. Então, aqui temos 41 mil, que é a parte de pessoal, minha folha, meus encargos, benefícios, né? Então, são esses valores, que é aquilo que eu abri lá naquele demonstrativo, né? 41 mil, tá? Então, a gente volta aqui, a gente vai ver os 41 mil. Então, isso daqui, você, quando tem a contabilidade bonitinha, organizada, você pega esses valores, você faz isso daqui, você monta essa demonstração. Então, de 100% da riqueza que a minha empresa gerou, 31%, né, é com o pessoal. Aí eu tenho o quê? Os impostos, né? Então, o que eu tenho lá de impostos federais? Né? Imposto de renda, PIS, COFINS, entendeu? E tenho o ICMS, no caso aqui, 30 mil, 12% de 250, é um cálculo, né, só de exemplo que eu fiz. Então, esse seria o custo dos meus impostos. Então, quanto que tem os impostos nessa visão, né, dessa declaração? Ele representa do valor gerado, da riqueza gerada pela minha empresa, esse imposto ele significa 39,80, né? É o custo tributário.
Aí eu tenho o quê? A remuneração de capitais de terceiro. Então, da mesma forma que eu tenho uma receita financeira, se eu faço um empréstimo, eu tenho uma despesa financeira, então eu remunero o terceiro. Se eu pago aluguel, eu estou remunerando um terceiro, né, pelo aluguel, então eu estou remunerando o patrimônio de um terceiro, entendeu? Então, a locação, né, então você loca um terreno, loca um prédio, loca uma sala, um veículo, né, equipamento, então você está remunerando o terceiro. Então, é o custo, a remuneração de capitais de terceiro. Tá? Então, você fecha. Então, aí você vê que a gente chega na remuneração do capital próprio, né? Então, aquele investimento que eu fiz, né, que eu comecei lá uma atividade com 100 mil, no segundo ano eu tive um resultado de 30 mil, entendeu? Então, qual foi o meu retorno, né, com relação a essa demonstração? Né, ele representa 23%. Então, desses 30 mil, né, que está lá no resultado do exercício, né, aqui, ó, 30 mil, tá? Então, eu abri esse resultado, uma análise de uma forma diferente, que te dá uma outra visão, entendeu? Então, desse 30 mil, que é a remuneração do capital do sócio, é o lucro do sócio. Então, nesse caso aqui, dos 30 mil, eu distribuí 10 para o sócio e capitalizei 20 mil, deixei na empresa, né, como capital de giro. Então, esse valor adicionado, ele te dá essa visão do seu negócio, de como foi a tua operação, né, da sua empresa, as suas despesas, como que ela está se comportando. Então, esse é um relatório que eu acho muito interessante para você ter, você conhecer, né? Isso daqui, né, não é você que vai fazer. Se você tiver uma contabilidade, a documentação correta, né, o teu contador faz isso. No ano passado, eu mandei para vários clientes, né, os de maior porte, 90% não se interessou, 10%, né, a maioria das empresas estrangeiras, né, elas mantiveram, já tem um padrãozinho dela, e a gente continuou mandando isso, algumas mensal, outras trimestral, então a gente fornece para os nossos clientes um relatório gerencial, esse é o básico, mas tem alguns que tem outros que a gente, de acordo com a atividade, a gente criou outros demonstrativos que existe, né? Existe lá os índices, né, financeiro também que a gente manda, né, que a gente vai ver na próxima aula, que eles são interessantes, mas primeiro, para você ter isso aqui, você tem que ter o quê? Um balanço, contabilidade escriturada, bonitinho, com todas as informações, um balanço fechado, analisado e uma demonstração. Você tendo isso daí, as demais demonstrações é extrair informação de lá e você abrir a sua empresa, os relatórios gerenciais dela. Tá? O outro relatório é o demonstrativo do fluxo de caixa. Né? Você vê que lá no anterior, a gente parte do faturamento. Esse daqui, né, a gente parte do lucro. Né? Então, se a gente voltar lá na demonstração do resultado, né, lucro. Então, eu tive um lucro de 30 mil, né? Mas cadê o dinheiro? É que o sócio fala, bom, eu tive 100 mil, mas cadê o dinheiro? Né? Então, essa demonstração, ele mais ou menos te abre, né, aonde que foi os recursos, aqueles 30 mil que você teve de resultado no seu balanço, né, como que ele foi distribuído na sua atividade, tá? Então, voltando, a gente parte do resultado do exercício, aí a gente volta àquele negócio da depreciação. A depreciação é uma despesa que não significa saída de caixa. Então, o que que a gente faz? A gente soma ela ao resultado. Antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês qual é o objetivo dessa demonstração, tá? Tá vendo? Aqui no ativo, né? Qual que é o efeito do resultado? Se o efeito do resultado do seu balanço, ele tem que estar, né,
no banco, no caixa da empresa. Tá? Porque se você vendeu tudo à vista, teve aquele lucro, né? Então aqueles 30 mil deveria ser agregado ao seu caixa, né? E aqui a gente vê que a gente tem 20 mil, tinha 60 mil, 80, né? Temos em X2, então a gente teve aqui um aumento no meu caixa de 20 mil. Então, eu aumentei minha disponibilidade em 20 mil, entendeu? Esse relatório, ele vai te demonstrar isso, tá? Então, se a gente for aqui no final, quanto que eu tinha no início do período, né? Ou no final do ano seguinte? 60 mil no caixa, né? Que é o caixa, bancos e aplicações. É a minha disponibilidade que eu tenho lá de imediata, entendeu? E no final do período, eu tinha 80. Então, eu tive o quê? Um aumento no fluxo de caixa, né, de 20 mil. Eu poderia ter uma redução. Então, agora a gente vai demonstrar, né, como que esses 20 mil, né, como que ele foi aplicado, né, dentro da empresa e como que ele sobrou daqueles 30 mil do resultado, por que só sobrou 20 mil no seu caixa, entendeu? Então, a gente começa lá, o resultado do exercício, a gente faz uma análise. Então, eu tenho o quê? Uma depreciação, que eu vou somar ao meu resultado, porque é uma despesa que não saiu dinheiro do caixa. Então, eu passo a ter um lucro, né, de 35. Aí eu vou pegar a minha variação do ativo e passivo. Como que é essa demonstração? Então, eu pego lá qual era o saldo que eu tinha no ano passado, né, e quanto eu tenho hoje, e vou verificando. Então, sempre que eu aumento o meu ativo, né, que meus direitos, significa que não entrou aquele dinheiro, né? Então, se eu vendi 10 mil e tenho 5 para receber, então não entrou 10 mil no meu caixa, entrou só 5. Ah, eu tenho estoque, eu comprei, aumentei meu estoque, então significa que eu reduzi o meu caixa. Então, sempre que eu aumento o meu ativo, consequentemente significa que eu diminuo o meu caixa. O inverso é do passivo. Então, quando eu aumento o meu passivo, né, então eu compro a prazo, significa que meu caixa ele aumentou. Eu não gastei aquele dinheiro, estou devendo, mas está lá no passivo. Meu caixa ainda não saiu o dinheiro do caixa, entendeu? Então, essa metodologia existe dois. Existe o fluxo de caixa direto e indireto. Esse daqui a gente faz por diferença, tá? Então, a gente pega aqui, então, voltar aqui no caixa, né? Então, eu tenho aqui cliente, eu tinha 50 mil, em X1, em X2, eu tenho 55, entendeu? Então, deixou de entrar no meu caixa 5 mil. Outras contas receberam, eu tinha 5, agora eu tenho 10. Então, ainda vai entrar no mês seguinte, né? Ou depois, 5 mil, não entrou. Eu tinha um estoque de 35, agora eu tenho 40, significa que eu comprei mais mercadoria, né? Então, eu reduzi o meu caixa. No Patrio, aqui, eu tinha 30 mil, eu estava devendo. Hoje eu comprei, né? Eu comprei mais, eu estou devendo 40. Então, né, 10 mil não saiu do meu caixa. Ainda vou pagar, tá? Então, a gente faz essa demonstração, né, por isso tem que estar os balanços, né, ter essa coisa. Então, a gente faz isso por diferença, né, e a gente chega nessa demonstração, tá? Então, aqui eu tinha as variações do meu capital de giro de curto prazo. Então, vamos ver lá, quanto que tinha de cliente? Eu tinha um valor, agora eu tenho mais. Aumentou ou diminuiu? Então, eu vou colocando aqui mais ou menos. Então, nesse caso aqui, quando eu pego lá o meu curto prazo, né, ativo circulante e passivo circulante, fazendo lá essas movimentação, então eu tive um aumento de 2. No parcelamento, né, eu paguei o imposto, né, então eu tinha aqui, por exemplo, lá eu estava devendo 10 mil,
eu só estou devendo 8, então significa que eu paguei 2. Então, eu diminuí o meu caixa em 2.000. Tá? Então, a gente volta aqui. 7.000 diminuir 2, tá? Então, aqui eu tive um aumento, né, no meu fluxo de caixa do realizável ao longo do variação do curto prazo em 2.000, e tive uma variação negativa, né, no longo prazo de 2.000, então meu efeito é zero. Então eu continuo 30 mais 5, 35, aqui se anula, né? Aí eu vou ver lá, eu tive uma redução, né, lá no que é o investimento, porque eu tinha um investimento aqui de 20, eu apliquei 5, então significa que eu tirei do caixa, que virou uma aplicação de longo prazo de 5.000, tá? Então, aqui, nessa demonstração, eu tenho uma redução de 5.000, entendeu? E eu paguei, aqui na parte de financiamento, eu paguei 10.000 para os sócios de lucro. Então, eu tinha lá 35, menos 5 do investimento, 30, menos 10 do fluxo de caixa da atividade de financiamento, né, que é o pagamento dos dividendos. Então, eu chego numa redução, né, do meu caixa, né, num aumento ou redução do caixa, né, no caso aqui, um aumento de 20.000. Né? Então, eu consigo demonstrar aquela variação que está lá no balanço inicial, entendeu? Então, eu tinha 60.000, que era 20 no banco e 40 na aplicação. Em X2, eu tenho 80.000, 30 no banco e 50 na aplicação. Então, eu tive uma entrada de caixa, né, um aumento aí no fluxo de caixa de 20.000, que ele está demonstrado dessa forma, né? Então, eu sei, então pergunta, cadê o lucro meu, tá? 20.000 está no caixa, 10.000 está, né, tá investido lá entre ativos e passivos, né? 10.000 você distribuiu, né? Então, tem uma série de informação, né, que chega e você consegue verificar a sua fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é você analisar se você aumentou a sua disponibilidade ou não. Se você aumentou ou diminuiu, essa demonstração do fluxo de caixa vai te abrir, né, esses valores e onde que foi aplicado. Essa demonstração, na lei das SA, ela chama demonstração do origem e aplicações de recurso, né? Que é, primeiro, qual é a origem dos meus recursos, né? E qual é a aplicação. Hoje, né, na nova legislação, ela chama de DVA, mas ela tem o mesmo formato da declaração anterior, né, que era o demonstração de origem e aplicações de recursos. Né? Então, essa é uma demonstração que, se você tiver ela, você vai conseguir enxergar, né, como que está o andamento, os investimentos, né? Você vai conseguir enxergar as operações, o resultado que a sua empresa está dando. Ou, se for negativo, né, você também vai enxergar. A outra demonstração as demonstrações, são as notas explicativas. O que é a nota explicativa? Quando você monta as demais demonstrações, você só tem ali valores. Mas tem informações que é relevante para o investidor, para o banco, para o fornecedor, para o pessoal que vai te dar empréstimo, quando você vai pedir para uma concorrência. Então, são informações que estão lá dentro da lei, tem um CPC que diz como que você tem que montar. Então, aqui é um resuminho básico, uma empresa pequenininha, né, que você vai colocar lá o contexto operacional, né, a razão dela, o que ela faz, né, qual é o tipo de atividade, aí que como que foi elaborado a demonstração. Então,
qual é a norma que ela seguiu para montar aquele balanço, aquelas demonstração, né? Aí você vai, né, dizer que qual é a moeda. Então, a gente tem que, aqui no Brasil, né, apresentar todas as declarações em real, entendeu? Então, se eu tenho um contrato em dólar, eu tenho uma importação, uma exportação, eu tenho que converter em reais, né, e fazer a variação cambial para ver. Eu tenho lá um valor a receber de 10 mil dólares, né, eu tenho que transformar ele em real. Quanto que custa, qual o valor desses 10 mil dólares em real? Entendeu? Então, a minha moeda, né, funcional aqui no Brasil é o real, entendeu? Quando a gente vai mandar um relatório para o exterior, às vezes a gente faz a conversão, pega esse valor desse balanço real, tem todo um mecanismo de fazer a conversão em moeda estrangeira e mandar lá para a empresa no exterior, seja a matriz, o que for, né, ele já convertido em moeda estrangeira. Tá? Então, o que compunha aí, o que a gente chama de caixa, equivalente de caixa, é os bancos e as aplicações financeiras, tá? De curto prazo. As aplicações financeiras de longo prazo têm que estar lá no realizável a longo prazo, ou não circulante. Os direitos e obrigações, né? Então, todo o nosso passivo ele tem que estar demonstrado a valor histórico, né? Que é toda a escritura tem que estar acrescido das variações. Então, se eu tenho um imposto vencido, né? Um imposto lá, um PIS de R$ 1.000, eu não paguei, está vencido, eu tenho que atualizar ele pela variação lá das normas, né, tributárias, e deixar ele a valor de realização. Eu tenho uma exportação de 10 mil dólares, né? Eu tenho que pegar a taxa do Banco Central, que ele publica mensalmente para fins das demonstrações financeiras, atualizar esse valor e transformar em reais na data do fechamento de balanço. Imobilizado, né? Demonstrar que né, é o nosso padrão, demonstrado ao custo de aquisição, né, deduzindo lá as depreciação. O método que a gente usa é o linear, né? Aí, se eu tenho um ajuste patrimonial, por quê? Até a Lei 6.404 de 2027, a gente registrava os nossos ativos, você comprava um carro por 20 mil, ele ia ficar no seu balanço eternamente por 20 mil até vender. Com essa nova legislação, eu posso avaliar, ir no mercado e verificar, mas esse carro, no estado dele, eu paguei 20 mil, ele vale 25. Então, eu posso lá avaliar ele, entendeu? E registrar. A lei me diz, a contabilidade me dá essa permissão. A Receita pegou, depois que a gente implantou todo esse sistema contábil, a Receita Federal analisou cada um desses CPCs e aí ela foi adequando a tributação. Então, ela fala, tudo bem, a contabilidade permite que você faça esse ajuste, né, a valor justo, né, do seu bem, que você faça uma avaliação dele. Mas então você me registra ela numa conta contábil segregado do valor original. Então, hoje ela tem uma disposição. Então, eu tenho um veículo que custou 20 mil. Hoje ele vale 5, como eu falei. Aí eu vou lá, crio uma conta, ajuste a valor justo. Veículo, né? Ajuste a valor justo. E lanço naquela conta. Então, o meu veículo no meu ativo, ele vai ficar pelo valor de 25, mas eu tenho segregado qual é o custo original e qual é o custo, né, dessa variação. Aí chega no ano seguinte, aí esse veículo ele não vale mais 25, ele vale 23. Eu vou lá, faço um ajuste, eu diminuo. Daqui 3 anos, ele não está valendo mais 20, está valendo 18. Então, eu vou ajustando esse valor e mantendo ele a valor de realização. Para mim, quando você pegar o teu balanço, ele tem que refletir o valor exato do que vale a tua empresa. Todos os seus ativos e passivos têm que estar na data do balanço a valor de realização. Então, hoje a contabilidade, ela permite isso.
Então, você faz esses lançamentos e depois se ajusta tudo isso para o resultado tributado. Essa receita que você reconhece, ela não é tributada, mas você precisa seguir essa regra. Então, você vê como é a Receita Federal aqui no Brasil, que ela interfere até na contabilidade, entendeu? Então, a Receita não tem que estar dizendo, né, que a gente tem que contabilizar daquela forma, entendeu? Isso não é um assunto da Receita Federal do Fisco, esse é um assunto contábil, né? Mas, né, aqui no Brasil, né, é muito complicado, né? Então, também tem um outro lá, que é interessante, você dizer se você participa do capital de outra empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma holding, que eu participo em 2, 3 empresas. Então, eu vou colocar, né, isso aqui é uma holding, né, pela minha atividade lá no início, já vou dizer isso, e aqui eu vou dizer quais são as empresas que eu participo, né, geralmente a gente coloca lá o valor do capital e qual é a participação que você tem naquele capital, né, então tem 1, 2, 3 empresas e coloco. Então, se você pegar no jornal, que hoje eu nem sei se estão publicando, porque antes era na Gazeta Mercantil, todo mundo publicava no Estadão, né, é obrigado nesse mês aí, depois de abril, publicar o balanço, né? Hoje tem um portal na Junta que publica lá, mas ainda, até há um tempo atrás, publicava em jornais de grande circulação. Então, se você for lá nesses balanços pegar, lá tem tudo isso daí, tudo que eu estou falando aqui, muito mais aberto das grandes empresas, principalmente as SAs e as de grande porte. Então, você vai verificar se ela participa, quais são as empresas, né, quais são as coligadas e as controladas, né, vai estar lá nessa nota explicativa. Porque dentro do balanço você não consegue colocar isso. Dos impostos que você informa, né, qual é o tipo de tributação, né, como está sendo registrado todos esses encargos, né, isso pelo regime de competência, né, a contabilidade em si, ela só existe pelo regime de competência, não existe contabilidade pelo regime de caixa. Caixa é um livro caixa, né? Responsabilidade e contingência. Então, às vezes, porque você está fechando um balanço, né, em 31 de dezembro, e pela lei a gente tem até 30 de abril para fechar o balanço, para os sócios se reunirem, né? Então, hoje, agora esse mês, até o dia 30, né, os diretores têm que assinar a ata de reunião, os sócios aprovar a conta, fazer outras deliberações, né? Então, esse é um período. Então, nesse período de 31 até a data da assinatura desse balanço e da aprovação dessa demonstração, pode ter ocorrido algum fato relevante, entendeu? Então, aqui nesse item, a gente vai colocar isso daí, né? Se teve uma contingência, né? Se teve um aumento de inflação que pode impactar, a gente vai colocar essa observação, entendeu? O capital, né, a gente sempre vai lá colocar o valor do capital e quem participa desse capital. Se a empresa tem propriedade para investimento, porque às vezes você está lá ativo imobilizado, você não consegue dizer o que tem lá. Então, se você hoje, como é comum aí todo mundo ter uma holding, né? Então, quem tem holding, geralmente na nota explicativa vai essa informação que você possui, né, terrenos, né, para investimento, né, se você possui ou não possui. Se possui, você vai colocar, tá? E como eu estava falando, né, o último item aqui no exemplo é esses eventos subsequentes. Então, por exemplo, eu fechei o balanço, mas eu fechei numa situação assim muito ruim. Aí chegou lá no mês de janeiro, fevereiro ou março, eu pedi uma recuperação judicial, entendeu? Então, só que eu estou apresentando um balanço 31 de dezembro. Então, eu tenho um efeito subsequente muito relevante. Então, eu já coloco nessa nota explicativa, né? Porque isso daqui, eu estou fechando esse balanço, está dando muito aprovado, esse balanço vai para publicação, geralmente no mês de abril, né, de cada exercício, né?
Então, entre janeiro e o quarto mês, pode ocorrer várias situações que merecem ter uma explicação aqui dentro da nota, né? Outra coisa que a gente coloca também na nota é, por exemplo, você tem um processo judicial, entendeu? A gente, como que é o nosso critério que está lá no CPC, é uma norma contábil? Então, a gente pede uma avaliação do advogado. Qual é a probabilidade de a gente ganhar ou perder? Se o advogado disser, né, o gestor fala, não, aqui a gente tem uma grande chance de perder, eu já contabilizo essa provisão para perda. Eu faço lá uma provisão, jogo lá para despesa, uma provisão para contingência tributária, trabalhista, o que for, né, e já lanço esse valor lá no passivo. É uma obrigação, uma provisão que a gente chama. Porque se eu jogo esse valor para despesa, eu já reservo esse valor, né, que nem no caso, a gente distribuiu 10 mil, mas um exemplo, se eu tivesse lá uma ação trabalhista que fosse perder de 10 mil, né, eu ia fazer uma provisão e ia falar para o sócio, você não dá para distribuir esse lucro para você, né, tem aí uma situação que a gente pode perder esse processo e vai ter que pagar. Então, eu já jogo esse valor, faço a provisão, reduzo o resultado, né, gero um lucro menor para o sócio e já deixo aquela provisão. Se amanhã esse processo eu vim a ganhar, eu reverto essa provisão, entendeu? Se eu perder, ela já está lá provisionado, né, e o dinheiro já está reservado no caixa, eu pago. Né? Por exemplo, uma SA, né, se distribui lá para os acionistas, né, e você não faz uma previsão dessa, aí você perde, né? Você acha que os acionistas vão devolver esse dinheiro para a empresa para pagar? Não vai, né? Então, a prudência do contador é analisar isso, a administração também, né, em conjunto, e já fazer todas essas contingências. Bom, para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu fiz aqui um fluxo de caixa, é o que todas as empresas, né, eu imagino, têm, né, e deveria ter, tá? Hoje, né, no passado, a gente usava essa planilhinha de Excel. Hoje, né, o sistema ERP, eles já dão essa informação. Mas, né, o fluxo de caixa ele serve não só para a empresa, serve para uma pessoa física, para o médico, para o autônomo, para ele ter um controle, né, financeiro dele, né, mensal, semestral. Você pode projetar isso por quanto tempo você quiser, né? Ele funciona, aqui é um modelinho, tem vários modelos, mas aqui é um simplesinho que eu utilizo, tá? Então, eu vou montar o fluxo de caixa para o mês de maio, né? Aqui, o exemplo, é janeiro. Então, eu vou pegar no dia 30 de abril, quanto que me sobrou no banco? Aqui, sobrou no Banco Itaú 1.000, no Bradesco 10, no Itaú aplicação 20, então eu tenho em 30 de abril, para começar maio, 31 mil. Aí o que eu tenho já, que eu já faturei, que eu tenho para receber? Né? Eu já tenho as faturas, sei, está lá lançado, eu sei quando que eu vou receber. Então, por exemplo, no exemplo que eu tenho 17.500, então eu tenho aqui as datas que eu vou receber. Aí eu tenho lá os pagamentos de fornecedor. Então, eu já tenho na minha carteira, no meu controle financeiro, o que eu já comprei, o que eu não paguei, o que eu tenho que pagar no mês seguinte. Né? Então, por exemplo, 5.500 aqui e tem os valores que eu já conheço nas datas que eu tenho que pagar. Aí tem o salário, né? Dia 5 eu tenho que pagar. Tem o fundo de garantia, tem o aluguel, né? Tenho aí o exemplo INSS, eu tenho um adiantamento de salário, eu tenho o Simples Nacional, e assim, um exemplo aqui de despesa. Então, como que eu inicio, faço esse fluxo de caixa? Faço esse trabalho. Aí, no dia 1º, qual é o meu saldo que eu tenho? 31 para mim começar. O que eu tenho de previsão em clientes para receber no dia 5? 5 mil. O que eu tenho que pagar? Eu tenho 2 mil de fornecedor e tenho salário, né? Então, eu tenho 31 mais 5 que eu vou receber, tenho 4, né, de pagamento, vai ter um saldo final de 32. Então, eu vou começar o próximo dia
com 32 mil. O que eu tenho para receber? O que eu tenho a pagar? Né? Eu vejo, lanço, aí eu vou chegar no saldo final, que vai para o dia seguinte. E assim por diante. Então, aqui eu consigo ter uma visão semanal, quinzenal, semestral, né, do meu fluxo. Porque eu vou olhar o saldo final, se algum desses dias aqui tiver negativo, eu sei que naquele dia, já com antecedência, então, por exemplo, se aqui chego lá no dia 15, o meu saldo final ele vai estar negativo. Então, significa que eu não vou ter dinheiro para pagar minhas despesas. Então, ou eu vou buscar um empréstimo, ou vou descontar um título, né? Ou vou tentar negociar com o cliente, antecipar um recebimento, ou vou pedir uma prorrogação de pagamento de um fornecedor. Então, eu tenho uma visão, né? Então, eu vejo muitas empresas que chega 10 horas da manhã, que o financeiro chega, tem que pagar 10 mil, mas a gente não tem dinheiro. Quer dizer, num dia, não dá, né? Então, se você tem essa visão, você consegue já ter uma visão, uma projeção. Então, no dia 5, eu tinha que receber 5 mil, não recebi, só recebi 2.500. Ligo para o cliente, você não pagou, né? Qual a sua previsão? Vou pagar você dia 20. Eu vou lá, ajusto o meu fluxo. Eu comprei mais um material que é para pagar daqui 10 dias. Então, eu vou lá e vou ajustando o meu fluxo de caixa, né, constantemente. Então, eu vou tendo uma visão da minha situação financeira do mês. Hoje, os sistemas, né, a maioria deles, do IRP, o ERP, né, eles te dão esse fluxo de caixa, desde que você tenha lá as informações, que o financeiro lança certinho, bonitinho, né, todas as despesas, tudo nas datas corretas. Então, você puxa lá o seu relatório, tem lá resumido, né, cada sistema tem uma metodologia de apresentar o relatório, mas você tem essas informações. Mas se você não tem, você é um autônomo, é uma pessoa física, é um dentista, né? Você pode ter isso, né, no seu Excel. Você é uma pessoa física, né? Então eu coloco lá, eu recebo tudo dia 5. É a única fonte de renda. Mas o que eu tenho que pagar no mês inteiro? Então eu monto essa planilhinha, vou jogando lá os valores para me ver, né, como que vai ficar a minha situação dentro do mês, né? Se eu tiver algum imprevisto, como que eu vou contornar isso, entendeu? Então, isso é o fluxo de caixa, simples, mas se tem hoje, né, demonstrado, né, pelos relatórios gerenciais hoje, que isso você pode ter a qualquer momento, né? A maioria do sistema hoje, se ele estiver interligado com o seu celular, onde você estiver, você olha para ele, você já sabe como está a sua situação financeira da sua empresa na semana, no mês. Então, os sistemas hoje, eles te oferecem essas condições. Bom, pessoal, então aqui, voltando, né, você vê que a gente começou falando lá da Idade da Pedra, como eram os sisteminhas contábeis lá, quando iniciou, né, os controles do patrimônio, o controle do rebanho, né, lá no início era uma bolsinha de couro que colocava lá as pedrinhas, cada pedrinha ou cada grão significava uma cabeça do rebanho, então quando ia conferir, passava, ia as pedrinhas, né, e depois veio a escrita, né, né, na Mesopotâmia, né, começou já as primeiras escritas, menos descontável, e hoje a gente está na era digital, né, hoje a gente usa na parte contábil, na parte de sistema, na parte da contabilidade, na processamento das informações, hoje é muito mais rápido e a gente usa a inteligência artificial. Bom, pessoal, sobre as demonstrações, né, resumindo de uma forma bem resumida, só para vocês terem uma ideia, é que agora a gente falou de contabilidade, você vê que dentro da contabilidade, né, de tudo que a gente falou, não existe essa parte tributária. Essa parte tributária, que é o desespero do empresário brasileiro, é enfiado pelo governo, né? Então, se você pegar lá os CPCs, lá não fala de IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS, não tem nada disso. Então, o imposto, a parte tributária, a escrituração fiscal, faz parte da contabilidade.
né? Ele é um item dentro da contabilidade, mas a contabilidade em si ela é maior do que isso, entendeu? Então, quando você vai falar de parte tributária, você fala o quê? Onde que está a minha parte tributária dentro do meu balanço, dentro do meu resultado, tá? Então, está aqui, ó, onde que incide os impostos? Na venda, entendeu? Então, você tem aqui um item do imposto. E onde que incide mais? Lá no resultado. É aqui nesse resultado que você é tributado. Então, se você está no lucro presumido ou simples nacional, você não tem, você tem essa tributação aqui, né, no faturamento. É o teu faturamento que é tributado, independente se você tem resultado ou não, né? No lucro real, né, você apura, você tem os impostos sobre as vendas, né, mas o imposto de renda, né, sobre a renda, você só vai ter se você tiver renda, se você tiver lucro. Se não tiver, você não vai pagar. E se você tiver prejuízo, você leva o prejuízo para compensar no exercício seguinte, no mês seguinte. Então, a parte tributária, né, ela não é a essência da contabilidade como é visto aqui no Brasil. Por que no Brasil tem essa característica? Porque eu já falei, a gente tem 25 milhões e 600, 23 milhões e 600, 23 milhões aí de CNPJ, né? É MEI, é empresa que está no Simples Nacional, né? É onde que é a tributação, né? É a venda. Então, a dor do empresário é a venda, e ele não tem uma contabilidade gerencial, porque a própria legislação, o fisco fala, né? Não me interessa a tua contabilidade, eu quero saber se você está tendo lucro, prejuízo, eu quero saber o quanto você fatura para não te cobrar, né? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo, né? É o que o fisco, né, enxerga o empresário dessa forma, eu quero é imposto, eu quero é taxar, entendeu? Se vai ter lucro no euro, o que me importa é o seu faturamento, né? E aí a gente vê o Simples. O Simples é bom? Não sei. Por quê? O Simples, você vai sendo tributado pelo faturamento e ele é escalonado, ele vai subindo, né? Então, quanto mais você vai faturando, maior a sua tributação. O lucro presumido, não, ele é linear, ele é 8%, 32% sobre o faturamento, né, serviço e comércio, mas ele é linear, independe do seu faturamento. Então, tem situações que, às vezes, o simples, né, ele não é bom, entendeu? Vai chegar num ponto de equilíbrio que o simples passa até um ponto, ele é menor, mas vai chegar num ponto que ele empata e vai chegar num ponto que ele passa a ser pior do que o lucro presumido. Aí você tem que levar em consideração a folha de pagamento, né, outros fatores para você fazer uma análise, mas se você levar imposto direto, né, ele vai chegar um momento que o Simples ele perde a vantagem para o lucro presumido, entendeu? Aí você vai analisar, aí eu tenho folha, minha folha é grande, aí vale a pena, né? Aí eu tenho as atividades de profissionais liberais no Simples, que ele já começa com 16, 15% a tributação. Já começa lá no topo, quase idêntico ao lucro presumido. Então, tenho folha ou não tenho folha, tenho prolabore, não tenho folha. Então, às vezes, o lucro, o simples, não é vantajoso. Às vezes, o lucro presumido. E, às vezes, o real, ele é vantajoso em cima dos dois, dependendo da situação. Entendeu? Então, assim, não existe sistema tributário bom ou ruim, né? Existe aquele que cabe para a sua empresa, né? Então, por isso, você tendo uma contabilidade regular, você, no final do ano, né, no início do ano, você fazer a opção lucro real simples ou lucro presumido, né, a tua contabilidade ela está adequada a qualquer tributação. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje, né, trazer, né, essa leve explicação para vocês começar a entender a parte da contabilidade para as empresas de um porte maior, né, indústria, comércio. Eu vou começar a mandar alguns relatórios a partir do mês de junho, né, fechar maio, e aí vou estar mandando. Se for interessante, a gente vai estar conversando, a gente vai manter um trabalho de consultoria consultiva para você que tiver interesse. Se não tiver, né, a gente vai estar mandando, colocando os balancetes lá mensais na nuvem, né, e não vamos estar gerando
nenhum custo, nem para vocês e nem aqui para o escritório, né? Então, eu entendo que quem é um PJ não faz muito sentido uma contabilidade, né, com relatórios, demonstração, balanço. Por quê? Porque o PJ está vinculado a uma única fonte, entendeu? Então, não faz sentido, né? Agora, se você é um profissional liberal, né, um dentista, um médico, um engenheiro, que você não está vinculado a uma única empresa, que você tem uma carteira de cliente diversa, aí sim vale porque você está empreendendo. Quando você está vinculado a um único contrato, é aquilo, a sua receita é fixa, né? Aí, para você que faz sentido, lógico, ter um balancinho, né, para crédito, né, fazer a contabilidade bonitinha, para ter uma economia tributária, ter um lucro tributado com valor menor. O banco, se quiser crédito, você vai ter um balanço da sua empresa, por menor que ela seja, você vai apresentar, você vai ter uma condições de crédito, você quiser participar de uma concorrência qualquer, você tem o balanço, então tem todos esses benefícios, né, de você ter uma contabilidade regular, tá? Então, pessoal, para finalizar, né, a nossa próxima aula e última, né, a gente vai falar, vamos pegar essas informações, essas demonstrações, e a gente vai trabalhar em cima delas agora, não em relação às demonstrações, e sim sobre os índices. Então, vamos lá, né, trabalhar para ver o capital de giro, o retorno de investimento, né, o seu ativo circulante, diversas outras informações que a gente extrai do balanço, né, para você estar analisando o endividamento da sua empresa, o retorno, todos os índices, né, gerenciais que ajudam você na interpretação da sua demonstração financeira. Então, aquelas são as demonstrações. Vamos trabalhar com o índice financeiro em cima dessas demonstrações, que vocês vão ver quanto isso benefício isso traz na sua dia a dia, no gerenciamento da sua empresa. Bom, pessoal, seria isso, né? Agradeço a todos, né? A gente vai estar disponibilizando esse vídeo aí para vocês, né? Uma boa semana, né? E um bom feriado aí a todos.